Shalom Ubrajá, muitos de vocês foram testemunhas da profecia que eu dei no ano de 2024 e que voltei a repetir no ano de 2025, onde eu disse: irmão, que Deus permitiria que a economia de Cuba fosse restabelecida e também a sua libertação. Em 2025 falei sobre como Donald Trump, como os Estados Unidos iriam atrás de Cuba e como, irmão, Deus faria algo em Cuba através do governo dos Estados Unidos. Falo as coisas claramente para que ninguém tenha ceticismo na hora em que as coisas se cumprirem. A profecia que está no meu canal do YouTube e que você pode ir ver foi gravada no ano de 2024, mas temos repetido desde 2022 que Deus me mostrou uma intervenção em Cuba, de repente para Cuba. Isso está começando a se cumprir quando os Estados Unidos enviam tropas e navios para o Caribe, como fizeram com a Venezuela. Foi assim que começaram e já declararam Raul Castro como alvo militar. Todos sabemos que esse homem, irmão, teve algo a ver com a derrubada de vários aviões nos anos 90, onde estavam cidadãos americanos. E então, os Estados Unidos o declararam alvo militar. É preciso orar. Os cubanos têm que orar pelo seu país, têm que orar pela sua nação, para que seja Deus agindo, para que seja Deus trazendo de repente para o seu país, já que o que Deus me mostrou vai se cumprir, mas eles têm que orar. Lembro que a primeira coisa que falei para essa nação foi no ano de 2023, depois repeti em 2024, que se Cuba quisesse sua libertação, Cuba teria que sair às ruas e fazer 3 dias de jejum e oração, irmão. Humilhe-se diante do Senhor, pois havia muita feitiçaria aqui. E pelo visto, irmão, escute bem, eles ouviram porque realmente saíram às ruas. Sobre os 3 dias de jejum, ainda não tenho certeza se fizeram. Mas eu vi, irmão, que o povo saiu às ruas. E também, irmão, Deus me mostrou que antes disso, ele ia derramar um avivamento. Dá para ver pessoas pregando nas ruas. Claro, irmão, os comunistas às vezes gravam e ficam tipo: olha o que esse cara está fazendo pregando, porque aparentemente a igreja tem um limite em Cuba. Não tem liberdade de expressão como em qualquer lugar da América Latina, mas sim um pouco de represália contra quem prega abertamente em Cuba. E você ainda tem que saber o que vai dizer na hora de pregar nessa nação. Mas que bom que Deus fala, que Deus revela e que o Senhor tem me usado para profetizar desde o ano de 2022, 2024, 2025. A libertação dessa nação já começou. Muitos cubanos me escreviam, me diziam: profeta, você tem exceção porque você só fala da Venezuela. E os cubanos: para quando? Senhores, é que eu digo as coisas quando Deus me diz. Não estou aqui para falar coisas porque quero falar. Não é assim. Eu digo porque quando Deus me mostra algo, é porque algo vai acontecer. E quando falei de novo sobre Cuba em 2025, que disse que Deus me mostrou um plano, que depois da Venezuela vão para Cuba, é porque algo ia acontecer. No começo do ano, Donald Trump falou quando tomou a Venezuela. Ele disse que agora colocaria seu foco, irmão, na Groenlândia e também falou de Cuba. Mas eu digo o que Deus me mostrou. Sabe, é isso que estou dizendo, o que Deus me deixou saber desde o ano de 2022, esse vídeo está aí. Irmão, 2024, os vídeos estão aí, você pode procurar. Vou repetir o que disse nesse vídeo, que Deus me mostrou a intervenção para Cuba, mas que eles precisam se humilhar, sair às ruas, fazer 3 dias de jejum e doação. E então, Deus ouve e virá a libertação literal. Virá a libertação literal. Saíram às ruas, vi os vídeos, me mandaram, vi pessoas pregando nas ruas. Não vi a humilhação dos 3 dias, mas o Senhor ouviu Cuba, porque saíram às ruas e estão contra. Desse governo opressor e satânico, porque esse governo de Cuba tem áreas inteiras dedicadas ao espiritismo, dedicadas ao Paulo Mayombe, dedicadas a demônios. Eles impõem limites à igreja e não querem igreja em Cuba, irmão, mas não é o mesmo. Agora chegou o de repente de Deus para esta nação. Cuba, vocês oraram, o Senhor ouve vocês, e o Senhor responde a vocês, e o Senhor responde a vocês. Tempo de buscar ao Senhor. Tempo de buscar a Deus.
e Deus fará coisas poderosas e sobrenaturais nesta nação. Fico feliz em ver como a profecia que Deus me mostrou está se cumprindo. Ver o cumprimento do que Deus me falou, isso é uma bênção para mim, é bom, mas Cuba precisa seguir orando e clamando, pois falo o que Deus me mostra. E eu digo isso para que as pessoas busquem a Deus. Nos humilhemos, busquemos o rosto do Senhor, porque eu creio fervorosamente que Deus permite certas coisas para que nós nos humilhemos, irmão. Cumpriu-se a profecia que Deus me mostrou para a Venezuela, algo que eu vinha dizendo desde 2023. Muita gente me dizia que isso não ia se cumprir. Isso nunca vai acontecer. Vai ser como Cuba, vai ficar assim. Irmão, Deus me mostrou 4 países. Repito isso há tempos. Primeiro Venezuela, depois Cuba, Nicarágua, Honduras. Mas Honduras já fizeram. Mas eu te disse, Honduras não é como você espera. Honduras, que é algo que vão colocar um presidente, ok? Isso foi o que aconteceu aqui. Mas o forte, irmão, é a intervenção na Venezuela. Em Cuba, irmão, já te falei como vão entrar. É uma intervenção divina da parte de Deus, mas vi gente daqui de Cuba, irmão, cedendo. Não era tão forte como o da Venezuela, irmão, mas também era algo, irmão, de filme, que eu sei, irmão, que tem gente daqui que assiste meu vídeo. Já expliquei como será. Veja o vídeo. Está aí, irmão. Fiz no início do ano. Como os Estados Unidos vão entrar em Cuba? Como vão fazer isso, senhores? Por isso, enviaram tropas e navios. Vai ser algo de filme, irmão. Não igual a Venezuela, mas também parece coisa de filme. Recomendo assistir ao vídeo já postado, a revelação que Deus me mostrou sobre Cuba, o que vai acontecer com Cuba. E lá eu digo, irmão, o que Deus me mostrou que vai acontecer. Como isso termina? O profeta está à frente do tempo, pois a Bíblia diz que Deus revela tudo antes aos seus servos, os profetas. Damos glória e honra a Deus. Então, irmão, quando o Senhor tem um plano assim com uma nação, é porque Deus ouviu o seu clamor. O Senhor ouviu o clamor de Cuba, porque Cuba se humilhou. Cuba se humilhou diante do Senhor e o Senhor ouviu o clamor de Cuba. Cuba, é tempo de buscar a Deus, de continuar orando, de continuar jejuando. Por quê, irmão? Porque as portas estão se abrindo. A economia vai se levantar novamente. Ele também me disse isso. Disse naquele vídeo, em 2024, a economia vai se levantar novamente em Cuba. Não como antes, mas sim, vão conseguir se sair melhor do que estão agora. Você sabe das dezenas de mensagens que eu recebo diariamente. Porque muitos dos meus seguidores são cubanos que me dizem: meu irmão, aqui não tem luz, aqui não tem luz, aqui não tem comida. E eu clamo a Deus para que Deus tenha misericórdia de Cuba. Eu sei que um grande número de cubanos me acompanha. Cuba é um país, meu irmão, que me apoiou muito, muitos cubanos. Cubano acompanha nosso ministério e é minha responsabilidade, mesmo eu não sendo cubano. Vou orar por vocês e vou ajudá-los profeticamente com o que Deus colocou em minhas mãos, com os recursos que Deus colocou em minhas mãos, deixando-me ser usado pelo Espírito Santo de Deus para fluir e edificar o povo de Deus em Cuba, para a glória e honra de Deus. Cuba, o Senhor te ouviu. Eu estou orando por você, eu estou orando pelos seus. Deus trará uma vida minha. Aqui em Cuba, senhores, como já disse no vídeo de 2024, um avivamento vem para Cuba. De repente, há um abalo em Cuba. E quando Deus traz esse abalo para Cuba, irmão, quando Deus traz esse de repente para Cuba, Deus faz isso e vai usar o próprio povo de Cuba para isso. E a este humilde servo que está aqui profetizando o de repente de Deus para isso. Cuba se levanta. Irmão, mas Deus vai fazer isso com o seu próprio povo e através deste servo, irmão, que está aqui profetizando, porque é muito fácil sair falando depois que tudo acontece. Você vai ver um grupo de pessoas, um grupo de supostos apóstolos, de supostos não sei quem, que vão chegar à ilha. Todo mundo, irmão, viaja para várias coisas, como está acontecendo agora na Venezuela, essa cruzada. Mas onde estavam essas pessoas quando literalmente, irmão, Cuba estava afundando na lama? Nem falavam nada. Agora este que está aqui está falando desde 2022, profetizando catástrofe para Cuba, mas também bênçãos, porque eu creio em um Deus que traz juízo, irmão, porque Cuba estava afundada e ainda há pessoas que são fiéis a esse espiritismo diabólico. Mas também há pessoas, há um povo de Deus que orou e Deus ouviu.
E Deus ouviu, senhores, e Deus ouviu. Então o povo de Cuba é a sua oportunidade de se levantar. É a oportunidade de se levantar. Depois farei um vídeo como farão isso na Nicarágua, pois foi isso que Deus me mostrou e falo disso há anos. Na Nicarágua, irmão, em 2021 falei sobre a libertação do país e como será, mas farei outro vídeo. Sim, porque alguns dizem que só estou falando agora porque o Trump falou, mas não é isso. Meus vídeos são mais antigos que o que Donald Trump falou. Tem gente, irmão, que se levanta para falar besteira, não, porque ele profetizou depois que Donald Trump falou de Maduro, Senhor. Senhores, investiguem esses neófitos, assistem aos vídeos e falam qualquer coisa. Investigue, se informe antes de pôr meu nome na boca, neófito. Primeiro, se informe que tem gente, irmão, que gosta de caluniar para todo lado sem nenhum temor a Deus e sem nenhuma consequência aparente. Tudo o que uma pessoa faz contra um homem de Deus e contra o Senhor, Deus vai levar em conta e a consequência vai chegar para ela. Repita para os pastores, para os ministros, para os profetas. Repita, porque Jeová vai pesar a mão. Com o povo de Deus ninguém pode mexer, nem mesmo com palavras. Deus feriu Arão e Maria com lepra por estarem falando de Moisés. E olha que o que eles estavam dizendo sobre Moisés era verdade. Quanto mais uma pessoa falando de um homem de Deus sem razão. A Bíblia ela nos manda que nos alegremos, mas para aqueles que falam, a Bíblia diz que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. Porque hoje em dia, irmão, tem muito ócio, muito ócio. Então Deus me mostrou a libertação desta nação e eu digo isso com alegria, porque sei que o que vem para Cuba é bom e é grande. Quem Deus vai usar? Os Estados Unidos como Deus me mostrou. Os Estados Unidos como Deus me mostrou. Depois falarei sobre a Nicarágua, porque Deus já me usou para profetizar a libertação de Cuba. Fui o profeta que Deus usou para profetizar a libertação da Venezuela. Perdão. Agora vamos falar de Cuba. Profetizando desde 2022, vou ter que deixar os vídeos aqui nos comentários. Se eu lembrar, deixo aqui o link nos comentários. Se não, procurem. Tem um vídeo de 2022. Procure Profeta Dione de la Rosa. Cuba. Aparecerão todos os vídeos em que falei sobre Cuba, incluindo um sobre intervenção em 2024. Olha, quando Donald Trump nem pensava em ser presidente, no começo de 2024, tipo em janeiro ou fevereiro, por aí, irmão. Terminando 2023 e entrando em 2024, Deus me deu essa palavra. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus. Era assim, irmão. Muitos venezuelanos perguntavam, mas quando vai ser? Mas quando? Gente, fiquem tranquilos. Eu dizia para vocês, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, o de repente de Deus vai chegar. Irmãos, isso parecia impossível. Eu aviso e confesso isso por aqui. Isso parecia impossível porque o cara estava cercado de militares de alta patente da Rússia, de Cuba. Ele estava em um bunker. Maduro estava em um bunker. E, irmão, tinha a presença da China aqui, de muitos militares de alto escalão. Mas os Estados Unidos, irmão, desclassificaram tecnologia, que eu já te falei sobre isso, irmão, tecnologia de guerra de ponta, irmão, para capturar esse homem. Coisas que deixaram todos esses soldados atordoados, irmão. Quando eles vieram ver, os guardas americanos já estavam atrás do Maduro, irmão, com a mão na pele do Maduro. Porque usaram, irmão, algo que Deus me mostrou o que era isso, irmão. E eu falei, irmão, de como seria? Bem, vocês viram esse vídeo, a glória de Deus. E eu digo que por Raul Castro, irmão, os Estados Unidos não vão apenas atrás de Raul Castro, o irmão de Fidel Castro. Não vão apenas atrás dele, irmão, mas sim por um de repente para essa nação de Cuba. Por um de repente, irmão, para essa nação de Cuba. E me alegra saber que o cumprimento já começou, porque os Estados Unidos vão destinar mais de 100 milhões de dólares em ajuda para a economia da ilha se recuperar em comida e em muitas outras coisas. E além disso, irmão, vem o de repente. Quando? Espere, espere. Não quero que os cubanos me escrevam como muitos venezuelanos faziam, perguntando quando será. Irmão, espere o tempo de Deus. Façam o que Deus manda. E assim mesmo acontecerá. Quando a Venezuela fez o que Deus ordenou. Então eu disse, agora sim já. Ele vai embora, dá pra ver o homem. Sai de lá preso.
Eu vejo como irmão tudo... Bom, vocês foram testemunhas dessa profecia. Vejo navios chegando, porque eu nem sabia disso de navio, irmão. Eu disse o que vi no mundo espiritual. Vi navios com aviões dentro e militares chegando. E foi exatamente assim, irmão. Os Estados Unidos mandaram seu navio de guerra para estacionar ali no Caribe. E bom, irmão, é assim que essas coisas acontecem. Que Deus ajude os cubanos. E eu fico feliz, irmão, de ser mais uma vez o profeta que profetizou a libertação de Cuba. E eu sei que vai acontecer, irmãos. E já fizemos isso na Nicarágua também. Mas para a Nicarágua vamos fazer o vídeo de como será. Não é que eu esteja profetizando, mas sim dizendo da parte de Deus como será. Claro, é a profecia do que vai acontecer. Mas essa profecia já demos há anos. Eu estou lhe dizendo o plano. Porque estou comprometido com o povo de Deus, o plano de como será, nem deveria falar. Já disse a você, irmão, porque isso é um plano confidencial, entende? O mesmo que falamos para a Venezuela, como seria? Agora vou falar como será em Cuba. Já falei, no vídeo está aí na Nicarágua. Nicaragüenses, se isso interessa a vocês, deixem aqui embaixo nos comentários, deem um like, compartilhem o vídeo e orem a Deus. Amém. Orem acima de tudo porque eu não faço nada sem que Deus me diga. Orem para que Deus trate comigo. Então, eu vou contar para vocês. Se vocês têm interesse nisso, nicaragüenses, deixem um like no vídeo. Comentem aqui embaixo e escrevam Nicarágua, Nicarágua, aqui embaixo no vídeo. E compartilhe isso com alguém. Deus te abençoe e guarde. Vou orar por isso e pela Nicarágua. Mas agora mesmo estamos em Cuba. Porque eu gosto, irmão, que quando as coisas se cumprem, então um profeta não pode vir com 3 coisas de uma vez. Não, não, não. Eu já dei a profecia, não é? Está se cumprindo. Quando terminar, falo sobre outra coisa. O profeta deve esperar a profecia se cumprir. Não posso sair por aí te trazendo 30 mil coisas se a primeira ainda não aconteceu. A primeira já está se cumprindo. Começou. Agora é preciso esperar que se cumpra. Quando cumprir, dizem, saímos com o resto. Então coloque aqui embaixo Cuba, coloque aqui embaixo Nicarágua, o povo da Nicarágua. Compartilhe o vídeo, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Deus abençoe a nação de Cuba. E que venha um de repente, irmão, porque Deus ouviu o seu povo. O Senhor ouviu o seu povo, e são coisas, irmão, que eu já tenho há anos falando sobre isso. Porque a Bíblia diz que passarão o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. O Senhor não deixará que a sua palavra caia por terra. Tudo o que Deus falou, tudo o que o Senhor disse, vai se cumprir ao pé da letra. Então que Deus te abençoe. Inscreva-se neste canal se você ainda não se inscreveu. Deixe seu like no vídeo. Compartilhe isso com alguém. Me siga no Facebook para oração como Dione de la Rosa. E no Instagram como Profeta Dione de la Rosa. No TikTok como Profeta Dione de la Rosa. Me inscreva lá. Vou estar orando por você. Você já sabe que o Senhor te abençoe. Lembre-se, se te escreverem pedindo dinheiro, não sou eu. São contas falsas. Meu ministério ainda não tem orfanato. Então, se contas falsas te escreverem nos comentários, não sou eu. Denuncie e bloqueie elas. Nosso ministério não pede dinheiro a ninguém. Shalom, Ubraja.